precisando estudar em casa e está difícil de organizar o horário? Então se liga nessas dicas. Com tudo o que aconteceu nos últimos anos, muitas pessoas passaram a estudar em casa, seja na escola, cursos, faculdade ou até mesmo o autoestudo. O que muita gente não sabe é que se organizar para estudar em casa faz toda a diferença. Então aqui vai a primeira dica para você. Organize seu local de estudos. Se você vai estudar na sua casa, você precisa de um local adequado para isso. Então você precisa de uma mesa ou de uma estante onde você possa organizar os seus materiais em um local fresco, bem arejado ou bem ventilado, que seja confortável para você passar vários minutos ou até mesmo horas sentado estudando. A iluminação também é muito importante, porque você vai ficar lendo muitas vezes por algumas horas. Além disso, é bom que esse local seja silencioso e sem interrupções. Uma dica de ouro nesse caso é reservar um cantinho no seu quarto, na sua sala ou até mesmo um cômodo para que você faça os seus estudos. Avise os seus familiares e amigos que aquele horário é o seu horário de estudos, então é um horário reservado somente para você. Desative as notificações do seu celular e se desligue do mundo exterior. Parece que não, mas quando chega uma notificação de mensagem ou de alguma postagem em redes sociais, a gente acaba se desligando, se desconcentrando dos estudos e fica o tempo inteiro pensando naquilo que chegou no nosso celular. Dica número 2. Organize o seu horário. Faça um cronograma de horários de estudos para você. Respeite esse cronograma, reserve esse horário para os seus estudos. Então se você vai estudar 2, 3 vezes na semana ou todos os dias, organize aquele horário das 7 às 8, das 8 às 9, das 7 às 10 da manhã, das 2 às 5 da tarde. Organize o seu horário e aquele horário tem que ser respeitado como um horário sagrado, como se você estivesse num cursinho, como se você estivesse na escola ou na faculdade. Se você está lendo um livro, se você está pesquisando sobre um assunto, escrevendo um artigo ou até mesmo assistindo uma videoaula na internet, aquele horário é o seu horário de estudos, quer esteja em casa ou quer esteja na escola. Número 3. Organize os conteúdos. Faça um cronograma de disciplinas e assuntos a serem estudados. Comece do mais simples e depois vá para o mais difícil, dos mais práticos aos mais elaborados. Aquilo que você já tem algum conhecimento, ainda que seja muito superficial, e se aprofunde mais neste conhecimento. Dê preferência às disciplinas um pouco mais complicadas no início e que seja mais exigido nos concursos, nas provas e também nos vestibulares, como matemática, língua portuguesa, informática, conhecimentos básicos como, por exemplo, geografia e história. E aqui vai uma dica de ouro na sua organização de conteúdos. É melhor um rodízio de assuntos e disciplinas do que a organização de estrutura em blocos, ou seja, organize 1 ou 2 vezes na semana para você estudar determinadas disciplinas e varie os outros dias com outras disciplinas. Não estude 1 ou 2 semanas somente português, 1 ou 2 semanas somente matemática e deixe para depois as outras disciplinas. Por quê? Se você estudar somente matemática durante alguns dias, depois somente português durante alguns dias e depois só a geografia, depois só a história, quando você for retomar os seus estudos, por exemplo, de matemática daqui a 2, 3, 4 semanas ou até mais, você pode ter esquecido de alguns conteúdos ou pode não saber mais como se faz algumas coisas. E isso vai acontecer também com as disciplinas que você estudou por último, porque quando você for retomar aqueles estudos de onde pararam, você também vai estar perdido naquele assunto, o que vai dificultar o seu entendimento inicial da matéria. Outro fator importante nesse caso é que se você estuda primeiro somente português ou somente matemática e depois vai estudando os outros conteúdos, quando você chegar próximo à sua prova, quando você chegar próximo ao vestibular ou ao concurso, você vai ter muito mais distância, ou seja, muito mais tempo sem rever ou sem relembrar aquele conteúdo que você estudou primeiro. Então vale mais você estudar, por exemplo, todas as segundas-feiras português, todas as terças matemática, todas as quartas informática, todas as quintas história e geografia e assim por diante. E você vai retomando todas aquelas disciplinas e aqueles conteúdos semanalmente ou no mínimo quinzenalmente. Dica número 4. Variação de metodologias. Procure sempre que possível diversificar os métodos de estudo também. É importante que você varie os estímulos, como em aulas, leituras, pesquisas na internet, podcasts ou audiolivros, entre outras coisas. Tire dúvidas sempre que você puder com um professor online ou com videoaulas no YouTube, com leituras e pesquisas que você possa elucidar alguma dúvida que tenha ficado dos estudos anteriores.
Então diversifique as metodologias de ensino e de estudo, para que você possa ter também uma variação no seu conhecimento. Até porque se você estudar o tempo todo, todos os dias com a mesma metodologia, você vai ficar cansado muito rápido e vai enjoar de estudar em casa. Então se numa semana, por exemplo, você pega uma videoaula e na semana seguinte você lê um livro, na outra semana você faz pesquisas na internet e tira dúvidas, e na semana que vem você volta a assistir videoaulas, por exemplo, você está diversificando esse período de tempo por vários métodos diferentes, muitas vezes com professores diferentes, com didáticas diferentes, com linguagens diferentes. Isso faz com que o seu estudo fique muito mais dinâmico e atrativo. E a dica número 5 para a gente finalizar é: pesquisa e aprofundamento. Depois que você sabe o básico e aprende o superficial sobre um determinado assunto, é hora de se aprofundar e de saber mais sobre aquilo. Ou também de produzir o seu próprio conhecimento e saber. É muito importante que, além de você ouvir, ver, ler e saber o que os outros sabem sobre um assunto, é importante também que você produza o seu conhecimento. Então procure escrever sobre aquele assunto, seja um artigo, seja um livro, seja uma redação, um texto. É importante que você produza algo com a sua linguagem, com o seu conhecimento, com aquilo que você adquiriu de saber sobre aquele assunto, para que você possa saber onde estão os seus pontos fracos e onde estão os seus pontos fortes. Verificando naquele conhecimento aquilo que você sabe de melhor, você sabe exatamente onde você está indo, ou seja, o caminho que você está trilhando. E na hora de fazer, por exemplo, um texto ou elaborar um escrito, você pode verificar algo que você ainda não saiba tão bem, um assunto que você ainda não saiba explicar exatamente o que é, ou que você não saiba resolver um certo problema de matemática, por exemplo. Então você sabe que naquele ponto, ou sobre aquele assunto, ou aquela disciplina, você precisa estudar um pouquinho mais. E para a gente terminar por hoje, uma dica bônus para você. Existem muitos sites na internet e muitos materiais didáticos que disponibilizam exercícios e simulados com relação a vestibulares, Enem, concursos anteriores na área em que você está estudando. Então aproveite e teste os seus conhecimentos. Pegue uma provinha, um simulado ou alguns exercícios do livro ou da apostila que você está estudando, ou até mesmo na internet, e tente executar aquele conhecimento para se habituar à linguagem das provas, para conhecer um pouco dos exercícios e das atividades que são aplicados, e também para ir se ambientando naquela área de estudo em que você está se aplicando. É importante não esquecer que, dependendo do autor dos exames ou das provas, muda a linguagem e até mesmo a metodologia de avaliação. Então, por isso é interessante você praticar. Gostou dessas dicas? Então deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal.